professores! Hoje eu vim te falar como montar uma atividade interdisciplinar. O que fazer e o que não fazer. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 13 anos na rede pública do estado de Minas Gerais. Atualmente você me vê lá na Rede Minas no Se Liga na Educação. Estou há mais de 5 anos aqui no YouTube e hoje eu quero falar com você desse assunto que é tão falado, mas nem sempre é acertado ali na prática. Antes de passar para você as minhas dicas, eu vou te convidar a participar do curso de BNCC para que você desenvolva melhor o seu planejamento de uma forma que os seus alunos vão realmente desenvolver as habilidades propostas na BNCC. Lá a gente tem passo a passo de plano de aula, tem oficina de leitura, tem sequência didática e tem grupo exclusivo para eu tirar suas dúvidas pessoalmente. Bom, vamos logo ao nosso assunto. Atividade interdisciplinar é diferente de atividade multidisciplinar. Na atividade multidisciplinar, você vai associar várias disciplinas de uma forma um pouco aleatória, né? Simplesmente muitas disciplinas participando ali do mesmo contexto. Enquanto na atividade interdisciplinar, nós vamos estabelecer conhecimento entre as disciplinas, nós vamos relacionar realmente essas disciplinas. Um erro comum que eu vejo, né, quando a gente está em grupos, trabalhando, planejando uma atividade interdisciplinar para os nossos alunos, é que muitos professores focam em colocar o máximo possível de componentes curriculares, de disciplinas, para trabalhar muita coisa de uma vez, né? Para ficar bem completo. Quando, na verdade, a gente precisa se preocupar menos com a quantidade de disciplinas que a gente vai conseguir trabalhar ali naquela atividade e mais com a intencionalidade e com uma interdisciplinaridade que seja real, que esteja realmente acontecendo. Às vezes, o professor pega lá e fala, olha, nós vamos fazer aqui essa habilidade de história e eu trouxe vários textos sobre essa habilidade de história, então língua portuguesa já está garantido. Sério? Só porque a aula foi ministrada em língua portuguesa, só porque o texto estava em língua portuguesa, será que a gente garantiu o estudo da língua portuguesa aqui? Né? Ou então, lá na ciência, ou na geografia, ou até né, a gente tinha números, né? O ano de nascimento de Dom Pedro, então tem matemática, já está garantido. E não é bem assim, né, pessoal? Quando a gente fala em interdisciplinaridade, a gente precisa ter uma intencionalidade. Então, qual que é o primeiro passo no momento que você vai planejar uma aula interdisciplinar? É que você trace os seus objetivos. Nessa aula, e os seus objetivos são desenvolver habilidades, tá? Hoje a gente não trabalha, não é com desenvolvimento de habilidades. Então, nesse momento, nessa aula, lá da matemática, eu quero desenvolver essa habilidade específica. E na história e na geografia, eu quero desenvolver essa habilidade específica. Existem componentes curriculares que vão ter uma facilidade imensa. Por exemplo, eu falei do português, da matemática, né? Você vai ter uma facilidade imensa de fazer interdisciplinaridade com eles e com outros componentes. Mas é importante que essa interdisciplinaridade seja intencional. Então, o que eu vou trabalhar que é da língua portuguesa nesse momento aqui dessa aula que é de história? É importante que o primeiro passo é que você trace os seus objetivos. Qual que é a habilidade de cada um desses componentes curriculares que eu vou trabalhar? E que não seja uma coisa aleatória. Às vezes professores pegam algum componente curricular, uma habilidade, e falam, essa habilidade aqui, ela dá certo com isso, com isso, com isso. Você vai ver aquilo que dá certo nem é daquele ano. Então, vamos prestar atenção nisso. Como então que a gente poderia fazer isso? Por exemplo, lá no segundo ano em ciências, tem uma habilidade de ciências que é
a criança perceber que a água e a luz solar são importantes no desenvolvimento das plantas. É uma habilidade de ciências do segundo ano. Para investigar isso, nós podemos fazer experiências. Nós vamos plantar feijãozinho. Nós vamos plantar feijãozinho na vasilha de sorvete. Nós vamos plantar destampada. Nós vamos plantar feijãozinho na vasilha de sorvete com tampa. Nós vamos plantar feijãozinho na vasilha de sorvete com meia tampa. E aí nós vamos observar que a tampada, se for uma vasilha realmente opaca, né, não vai nascer. A que tá destampada vai nascer. Aí eu tô molhando, tá? Que é a experiência da luz. A destampada vai nascer e a que está tampada só de um lado, o feijãozinho vai fazer uma curva para encontrar a luz. Então, aqui eu estou fazendo uma experiência para concluir aquilo que a habilidade de ciência está falando. Dessa experiência, eu posso fazer um relato. Lá no segundo ano, em língua portuguesa, tem essa, eu acho que é a habilidade número 22 do segundo ano de língua portuguesa. Fazer, né, com a ajuda do professor, colaboração com os colegas e tal, fazer um relato de um experimento científico. Então, as crianças podem construir um relato desse experimento? Sim. Para ser uma atividade interdisciplinar, você precisa trabalhar com a sua criança as características desse gênero, né? Não é simplesmente você entregar uma folha e a criança preencher ali os campos e pronto, está pronto um relato. Seria então você, para ser multidisciplinar, você precisa apresentar o gênero para a criança, mostrar que ele tem uma finalidade, que ele tem características específicas e aí você faz o relato do experimento. Agora você teve uma aula interdisciplinar, né? Agora você teve uma aula interdisciplinar. Se você fez o experimento, entregou ali um formulário, a criança preencheu e o relato está pronto, aí você não estudou aquela habilidade lá da língua portuguesa, só da ciência. Então, aqui você ainda pode incluir a arte? Pode. Né? A gente tem a expressão pela arte, então você acha uma habilidade lá da arte e vê, dá para eu encaixar? Dá para eu ilustrar esse relato com alguma habilidade que está lá na arte? Se der, você coloca. Se não der, não se preocupe em ficar colocando muitas coisas. Aqui eu dei um exemplo bem concreto do segundo ano, mas existem diversos outras maneiras de trabalhar essa interdisciplinaridade. Então, você pode associar facilmente habilidades do ensino religioso com a história e com a geografia. Da história e geografia, você pode usar os dados da história e da geografia para construir gráficos e tabelas. Aí vai ser interdisciplinar se você desenvolver a habilidade da matemática, da leitura e da construção de gráficos e tabelas, entende? Mas você pode associar essas coisas, né? Os gêneros textuais, né? Gêneros muito específicos. Por exemplo, quando você está estudando a migração, né, das pessoas que vieram para o Brasil, nas migrações, né? Vieram do Japão, vieram da Itália e tudo mais. Você pode estudar o gênero propaganda. Existem cartazes de propaganda que chamavam, eles nem estão na nossa língua, mas você pode observar a estrutura, a importância da ilustração e tudo mais. Então, você, quando for fazer uma atividade que seja interdisciplinar, o que é que você precisa? Você precisa de intencionalidade, saber os seus objetivos e associar o desenvolvimento de habilidades de componentes curriculares diferentes em uma única aula ou em um único planejamento. Eu espero que esse vídeo te ajude, te inspire a fazer boas aulas para os seus alunos. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um grande beijo e até a próxima!